olha só, a reforma trabalhista, ela regulamentou o trabalho intermitente e a questão do seguro-desemprego, tá? Então, regulamentou, esses itens estavam pendentes na reforma trabalhista e aí essa MP veio para acabar com qualquer dúvida sobre a abrangência dessas medidas e deixa claro que as mudanças valem para todos. Havia uma dúvida se a nova regra seria aplicada apenas para contratados após a sua entrada em vigor. A MP esclarece que a lei se aplica na integralidade aos contratos de trabalho vigentes. O texto assinado pelo presidente Temer na terça-feira, dia 14, dedica especial atenção ao chamado contrato intermitente, em que o trabalhador ganha por período, ou seja, dias, semanas ou meses, né, mas não consecutivos. O sistema tende a ser adotado por comércios, bares e restaurantes. O texto original da medida, né, trabalhista, que modificou aí, prevê que são necessários 18 meses para a migração de um contrato tradicional para um contrato em caráter intermitente. A medida provisória define que essa regra só valerá até 2020. A partir daí, será possível demitir e imediatamente recontratar. Então, não vai ter mais esse período de carência a partir de 2020. Mas hoje em dia é necessário 18 meses entre você dispensar um empregado que tem um contrato de trabalho normal e recontratá-lo através de um contrato aí de trabalho intermitente. A medida provisória também proíbe que o trabalho intermitente tenha acesso a seguro-desemprego e muda a concessão de benefícios. Agora, a gente tem que analisar o seguinte, para alguns advogados, o que acaba sendo analisado? Que nesse tipo de contrato, o funcionário troca de emprego com muita facilidade e pode ficar muito tempo sem trabalhar. Então, em tese, poderia entrar toda hora no seguro-desemprego. Então, seria, de repente, se fosse proporcional, seria interessante, né? Então, como ele pode recusar trabalho, diz aqui o advogado que a gente está comentando, seria impossível dizer se o desemprego é ou não voluntário. Daí a decisão de se negar o benefício. O temporário terá acesso aos auxílios maternidade e doença, mas o processo de concessão será diferente. Normalmente, o salário maternidade é pago integralmente, a gente está falando de direito previdenciário, hein? É pago integralmente ao empregador, que depois faz um tipo de compensação com o governo, ou seja, é pago esse salário maternidade é pago para a empresa, e essa empresa normalmente faz um contrato aí com o governo, faz um acordo com o governo, tá? Para o intermitente, o benefício deverá ser pago pelo Estado e não pelo empregador. Já o auxílio-doença será todo pago pela Previdência, diferentemente do funcionário comum, que recebe o benefício do empregador nos 15 primeiros dias de afastamento. Como o intermitente pode ter vários empregadores, ficaria difícil dizer quem é que tem obrigação de pagar. Agora, existem algumas contestações aí nessa questão, né? Olha só, vai criar uma enxurrada de críticas porque distingue, ou seja, faz diferença entre modalidades de trabalho que são regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, e afeta direitos do trabalhador como seguro-desemprego. Então, como separar dois empregados seletistas? Né? Pode ser encarado como segregação, ou seja, fazer diferenciação, né? A transformação do contrato tradicional em um contrato temporário também pode ser aí contestada. Mas o que muda? Para grávidas, para a gestante, a medida provisória que determina que deve ser afastada de atividades insalubres durante a gestação, mas permite que atue em locais com insalubridade em grau médio e mínimo quando o trabalhador voluntariamente
apresentar atestado com a autorização. Então, não é mais obrigatório trabalhar em local insalubre, né? A grávida, ela só não trabalharia se tivesse um atestado dizendo que ela não pode trabalhar em local insalubre de grau mínimo e médio. Agora é o contrário, ela só vai trabalhar em local insalubre se ela quiser e desde que autorizado pelo médico. O trabalho. A medida provisória prevê uma quarentena de 18 meses para a migração de um contrato por prazo indeterminado para um de caráter intermitente, tá? Essa regra vale somente até dezembro de 2020. A partir de então, vai poder dispensar e automaticamente recontratar no outro tipo de contrato. A contribuição. A medida provisória estabelece que o empregador deve fazer o recolhimento das contribuições previdenciárias, inclusive do trabalhador, e o depósito do FGTS, com base no valor pago no mês ao trabalhador intermitente. Quem receber menos de um salário mínimo deve complementar o recolhimento do INSS para ter direito a benefícios da Previdência Social. Então mudou aí quem é que paga e quem é que recebe, tá? E com relação ao dano, a medida provisória traz novo parâmetro para o pagamento de indenização por dano moral, que chega a 50 vezes o teto do INSS, que é R$ 5.531 agora. Antes, o texto colocava o próprio salário do trabalhador como parâmetro. Então, são essas as modificações que a medida provisória assinada pelo presidente Michel Temer fez, né, que assinou dia 14, fez aí em toda aquela modificação das leis trabalhistas que entraram em vigor dia 11 de novembro, tá bom? Essa é a nossa notícia jurídica de hoje, do nosso quadro Advogada Explica.